Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem me ajuda, meu Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem me ajuda, meu Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem me ajuda, meu Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão. Boa noite, amados, paz e graça. Como é bom a gente entender que esse é o nosso Deus que derrama a sua graça na vida de cada um de nós. Como é bom a gente poder estar mais um dia na casa do Pai para estar estudando essa palavra tão especial, essa palavra que vem do trono do Senhor, essa palavra que nos santifica, que faz com que a gente viva uma vida totalmente diferente. Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa estar te abençoando aonde você estiver, na tua casa, no teu carro, indiferente em qual é o lugar que você estiver, que o Espírito Santo de Deus possa estar santificando o teu caminho. Que a tua caminhada seja uma caminhada de alegria, de paz, que toda a tua consistência na tua vida, no seu dia a dia, possam ser resplandecidos pela glória de Deus. Por isso que nós entendemos a grandiosidade do nosso Deus. Quem crê nesse Deus Todo-Poderoso entende que Ele é infinitamente mais do que tudo que nós sonhamos, do que tudo que nós imaginamos, do que tudo que nós almejamos.
quando nós aprendemos a santificar toda a nossa conduta na presença do Pai. Nós vivemos um processo diuturnamente de santificação, porque a santificação vem do Senhor. E é justamente sobre essa santificação que eu quero estar compartilhando com você nesta noite. Eu quero estar compartilhando sobre 3 caminhos para santificar a nossa conduta. Como temos que agir para ter uma vida santificada no Senhor. O texto que nós vamos estar lendo nessa noite está lá na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, que fala dessa forma: mas assim como aquele que vos chamou é santo, também vós sois santo em toda a vossa conduta, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós entendemos que a tua conduta é uma conduta irrepreensível, Pai. Tu deu o teu Filho aqui na terra e mostrou como temos que viver na nossa vida cada dia que passa. Foi uma conduta irrepreensível, um homem que passou, foi tentado e testado em todas as áreas de sua vida, mas em momento algum ele deixou perecer a tua presença na vida dele. Por isso temos que aprender olhando através da cruz, olhando em Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que essa alegria possa transbordar o nosso coração e a nossa mente. Eu teu plano agradecido em nome de Jesus. Amém. Quando a gente entende e começa a procurar um pouquinho o que é santificar, o porquê santificar, a palavra de Deus, as Escrituras, ela nos ordena que como cristão nós precisamos ser exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como que eu vou ser exemplo? A palavra de Deus diz que em toda prática, em toda conversa, em toda a nossa conduta diária, temos que buscar viver essa vida irrepreensível. Por quê? Porque nós somos suas testemunhas terrenas. Nós estamos aqui para poder testemunhar da grandiosidade do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que tudo aquilo que tem o reflexo de Cristo na nossa vida, faz resplandecer a glória dele na nossa caminhada. Será que nós estamos deixando refletir essa imagem? A nossa caminhada, amados, diária, ela deve ser moderada. Por que tem que ser moderada? Porque nós aprendemos a modelar a nossa vida, os nossos princípios, através do Senhor Jesus. Na primeira carta de João, lá no capítulo 1, ele fala dessa forma, assim, diz: quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. Isso está lá em 1 João 2,6. Quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Cristo viveu. Por quê? Se vivermos na luz como Deus está na luz, então nós estamos unidos com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Isso ainda também está em João, primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 7. Jesus nos purifica, nos limpa de todos os nossos pecados, quando aprendemos a viver de acordo com o que Ele tem nos orientado. As Escrituras dizem que nós devemos ser como Ele, mas de que forma? Na sua pureza de vida, numa vida repleta na presença de Deus. Nós lemos no início do texto: sede santo, porque eu sou santo. Jesus não está falando que você tem que ser santo na forma de uma imagem, mas Ele está dizendo que você seja separado. Santo significa ser separado. Nós somos um povo escolhido por Deus,
uma geração eleita, um sacerdócio real, um povo exclusivo de Deus para viver uma vida de santidade. Portanto, todo aquele que tem essa esperança em Cristo, ele vive uma vida purificada. E essa purificação não está em si, mas está em Cristo Jesus, que é puro. Quando queremos dizer que nós conseguimos nos purificar, nós estamos nos enganando a nós mesmos. O único que pode nos purificar é Jesus Cristo. Nós devemos procurar ter paz com todas as pessoas. De que forma? Nos esforçando, fazendo com que a nossa vida seja completamente dedicada ao Senhor, de todas as formas, em todas as áreas. Quando a gente viver dessa forma, nós vamos conseguir viver uma vida totalmente diferente. Edson, Hebreus 12:14, ele fala para nós justamente sobre isso, essa santificação. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Quando a gente não busca essa santidade na nossa vida, nós não temos como ter esse relacionamento com Deus. Ainda em 1 João 3,3 também, ele fala sobre isso, sobre essa esperança, que todo aquele que tem essa esperança busca o Senhor. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. É uma busca de santidade, uma busca de viver de uma forma totalmente diferente. Mas qual é o processo? Como eu posso buscar essa santidade? A primeira atitude, para que eu possa me santificar, eu tenho que descobrir que Deus é santo. Mas como eu vou descobrir que Deus é santo? O que é essa santidade? Santidade, amados, é a pureza perfeita de Deus. Ela não muda. Ele nasceu santo e permanece santo. Ele nunca pecou. Nós temos que nos libertar do pecado. Na Bíblia, na palavra de Deus, santidade também pode significar a dedicação a Deus, se afastando da impureza, se afastando da aparência do mal, do pecado. Todos nós, como cristãos, nós somos chamados com um propósito. O propósito é que Deus nos chamou para ser santo. Ele nos separou e nos traz para uma vida totalmente diferente. Mas separado do quê? Separado porque Ele diz que nós somos sagrados. Porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos santificou. Por isso que nós aprendemos a viver uma vida totalmente diferente. Quando você vive essa vida totalmente diferente, você consegue aprender a separar o que é santo e o que é profano, o que faz bem e o que faz mal. Nós temos que buscar ter aquela pureza absoluta em Deus, e contra isso o mal não resiste. Quando a gente busca viver uma vida íntegra com Deus, sem mistura, o mal não consegue resistir, porque o pecado, ele infecta o homem. Ele infecta o homem de tal forma que o homem fica separado de Deus. A palavra de Deus diz que, lá em Isaías, que o homem, fala que Deus não ouve, mas Deus ouve, mas o pecado nos afasta de Deus. Por isso que ele diz: eu não tenho meu braço atrofiado, que não posso estender a minha mão para você, nem meus ouvidos surdos, que não posso te ouvir, mas os teus pecados me afastam de Deus. Infelizmente, nós não vivemos como deveríamos viver. Nós não conseguimos viver essa vida irrepreensível, essa vida afastada do pecado. Em vez de nós nos compararmos uma vivência com Deus, nós tentamos olhar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós não usamos Deus como exemplo na nossa vida, ou queremos usar as pessoas que vão falhar. Nós temos o nosso foco colocado em pessoas. Eu olho para o Edson. O Edson é a pessoa que eu observo todo o tempo, mas quando o Edson falhar, eu vou achar que eu vou falhar também, porque a minha visão estava nele. Mas quando a minha visão é em Deus, eu sei que Ele jamais vai falhar.
ele jamais vai deixar de ser puro. Infelizmente, nós temos que aprender, nós temos que colocar Deus na nossa mente para alcançar a santidade. Nós temos que ter Ele como foco diuturnamente na nossa vida. Quando você tem Deus como propósito na tua vida, você realmente aprende a viver em santidade. Temos que ter fome, sede de Cristo. Nós precisamos viver. Quando nós temos essa fome, essa sede de Cristo, o pecado ele não vai infiltrar na nossa vida, porque nós vamos conseguir revestir, vamos conseguir resistir. Mas como nós podemos fazer o que é correto? Talvez você se pergunte, como eu posso agir de uma forma correta num mundo tão difícil, num mundo impregnado com o pecado? Quando realmente nós conseguimos encontrar aquele que é santo. Isso mudará a nossa vida. Quando nós realmente entendemos que a vida em Cristo faz com que a gente abra mão do velho homem. Por isso, santificar a vossa conduta, descobrindo que Deus é santo. E Ele é santo e Ele não penetra dentro de um coração ou de um templo impuro. Não é sua habitação. E nós falamos, nós somos o templo de Cristo, mas será que esse templo de Cristo está purificado, está santificado para que Ele possa habitar? Pense nisso. Como você tem vivido, como você tem reagido? A segunda atitude que nós devemos buscar é santificar a nossa conduta, não cedendo para o pecado. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 11 e 12, a palavra de Deus diz assim: vocês, porém, homens de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Todos nós, seres humanos, nós estamos infectados com o pecado. O pecado veio como uma pandemia e infectou todo ser humano. E só existe uma forma de você aprender ou você se libertar desse pecado. A palavra de Deus diz lá em Romanos 3,10: não há um justo, não há um sequer. Não há um justo sequer. Nós precisamos viver uma conduta que mude a nossa vida. Todos nós temos habilidades para o bem e também temos habilidades para o mal. Nós temos que entender o que nós estamos alimentando mais na nossa vida. O que nós mais alimentarmos vai ser aquele que vai estar pronto para combater toda a guerra. A questão é, qual parte você tem nutrido? Qual parte você tem fortalecido na tua vida? A conduta boa ou a má conduta? Efésios 4:27, a palavra de Deus diz: não deem lugar ao diabo. Nós não podemos ceder. A nossa conduta tem que ser uma conduta irrepreensível, uma busca de santificação em todo o tempo. Nós não podemos permitir que o pecado nos consuma, nos destrua. Não podemos aceitar isso, porque o pecado ele vem de uma forma sorrateira. Colossenses 3, de 5 a 8. Pode chamar 5. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e a ganância, que é idolatria. 6. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticando no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Pode pôr 9 na sequência. Não mintam uns aos outros, visto que vocês
já se despiram do velho homem com as suas práticas. Pode pôr dessa também. E se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Revestir. Nós vivíamos uma vida destruída pela nossa desobediência. O pecado, ele entrou de uma forma afetando a nossa conduta. As nossas escolhas, muitas vezes, nos afastam de Deus. Mas quando você tem uma escolha realmente que faz com que mova o coração de Deus, vai fazer você mais que vencedor. O mundo está cheio de pessoas que andam como zumbis, mortos-vivos, vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente, separados de Cristo pela sua conduta, por viver uma conduta que não é irrepreensível perante Deus, uma conduta que desagrada a Deus. A igreja, amados, é o remanescente nessa luta. A igreja é o que nos fortalece nesse combate. A igreja é que nos faz com que a gente possa entender que a humanidade não está totalmente perdida, porque Cristo deixou a sua casa para que a gente pudesse ser salvo. Versículo 9 e 10, no qual lemos, diz, não indo uns aos outros, vimos que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Aquele que aceitou a Cristo, ele já está vivendo de uma forma diferente. Ele já se despiu daquele velho homem cheio de pecado, cheio de más condutas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. A imagem de Deus, ela vai refletir na nossa vida quando a gente viver essa vida de santidade. E por último, nós temos que aprender a santificar a nossa conduta. De que forma? Nunca recusar a correção de Deus. O caminho para a gente santificar é não errar o alvo novamente. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós não podemos estar errando. Quando nós conhecemos o caminho, se você sabe o caminho que te leva para casa, não tem como você errar. Não é uma distração que vai fazer com que você erre, não são as companhias que vão fazer com que você erre, porque você conhece aquele caminho. E o caminho de Cristo, o caminho de santificação, é sempre o mesmo. E você não tem como errar e você dizer, mas eu fui tentado, ou as companhias me levaram para o mau caminho. Se você tem uma vida irrepreensível, você não tem como errar. Busque sempre essa vida em Cristo, no Senhor. As nossas vidas estão cheias de opções, mas nós temos que aprender que, como cristão, nós devemos aprender a ser fiel à palavra de Cristo, fugir das oportunidades que nos levam a pecar, fugir daquelas coisas, ou de pessoas, ou situações que fazem com que a gente se torne negligente. Nós precisamos fazer a escolha entre este mundo e a eternidade. Tem pessoas que parecem que vão viver só para esse tempo. Esquecem que nós temos uma eternidade. Tem pessoas que esquecem que nós temos que escolher entre Deus e tudo aquilo que o mundo oferece. Aonde você está escolhendo? Qual é a tua escolha? Você escolhe viver esse tempo como você bem achar? Ou você escolhe viver esse tempo visando ou vislumbrando a eternidade com o Senhor? Amados, mesmo tendo Jesus dentro do nosso coração, você ainda não é aquela pessoa perfeita. Você precisa entender que perfeito foi Jesus Cristo que passou aqui nessa terra. Por isso que nós precisamos buscar esse processo de santificação todo dia. Em todo dia nós temos que buscar viver essa vida totalmente diferente. Essa nova vida que Jesus nos deu, Ele vai trabalhar de várias formas para que a gente viva uma vida diferente. Mas como eu posso buscar essa vida de santidade? Anota aí. Primeira coisa que você tem que fazer:
leia a Bíblia, estude a palavra de Deus. A Bíblia mostra qual é a vontade de Deus para a nossa vida, e ela diz que a palavra de Deus é o que vai nos libertar. Essa palavra, ela nos libertará, ela é verdade e trará liberdade para o ser humano. Nós temos que aprender, não somente ler a Bíblia, mas também prestar atenção. O que é o prestar atenção? É meditar, é orar, tendo contato com outras pessoas, analisando suas vidas, vivendo uma vida, uma conduta diária, pedindo para que Deus te oriente naquilo que você precisa mudar. Qual é o teu foco? No que eu preciso mudar, Senhor? Quando eu aprendo a ler a palavra, quando eu aprendo a orar, prestar atenção, meditar, eu deixo Deus trabalhar na minha vida. O que é deixar? É importante a gente pedir para que Deus mude o nosso coração. É muito importante a gente pedir para que Ele traga, faça a vontade dEle, que Ele nos capacite a mudar as nossas ações, para que você possa dizer: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É essa atitude que Ele quer de cada um de nós. Quando nós estudamos a palavra, quando nós oramos, quando nós meditamos, nós deixamos Deus trabalhar. Quando nós deixamos Deus trabalhar, nós aprendemos a obedecer. Aprendemos a obedecer. O que significa? Mesmo quando você não quer, quando Deus mostra claramente no seu coração, você começa a obedecer. Você começa a viver uma vida diferente. Você nunca será perfeito nessa vida enquanto você não buscar a santidade no Senhor. Quando nós buscamos, nós aprendemos a crescer em santidade. É muito melhor do que falar sobre santidade. É demonstrar através do teu testemunho. É buscando na oração, na comunhão, no relacionamento. Aí sim nós temos a certeza da vida eterna. Jesus promete purificação total. Ele diz que Ele quer a casa toda. Ele quer tomar o teu coração. Ele quer tomar tudo para Ele. Ele não quer simplesmente um pedacinho do teu coração. Jesus, Ele quer fazer morada em toda a casa. Ele não quer que você deixe Ele fechado num cômodo. Ele quer ter um livre acesso. Por isso que Ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e comigo. Ele não pede: olha, eu vou achar um buraquinho e vou entrar. Não, Ele bate e pede permissão. Esse é o nosso Deus, que traz a santidade na nossa vida. Quando você buscar viver dessa forma, você realmente vai viver de uma forma irrepreensível. Amados, eu quero concluir dizendo que a Bíblia, ela fala que Deus está chamando todo homem ao arrependimento. Deus está nos chamando ao arrependimento. E o mais importante para a santidade é que nós possamos ter um coração transformado, um coração puro. Se o seu coração não se inclinar, para as coisas de Deus, para as coisas que vêm do alto, se você não estiver interessado em viver esse amor, em agradar a Deus, você vai viver uma vida sem santificação. Você não vai ter uma conduta digna. Nós precisamos aprender a viver na presença de Deus. Nós aprender a nos santificar. Colossenses 3, 1 e 2, Edson, faz favor, só para a gente terminar. Nós precisamos mudar a nossa atitude interior, transformar as nossas ações exteriores e não ao contrário. O texto diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O nosso foco tem que ser em Deus. Onde você está depositando? Seu desejo, o desejo de Deus é que todos nós tenhamos comunhão íntima com Ele. O que isso significa? Se relacionar. Deus quer que a gente se relacione com Ele em todo o tempo.
Ele deseja habitar dentro de cada um de nós. O desejo de Deus é habitar. Por isso que Jesus foi crucificado pelos nossos pecados na cruz, para que o perdão, a restauração com Deus seja possível para todos os que abraçarem pela fé. Viver uma vida de santificação é buscar a comunhão, o relacionamento com Deus em todo tempo, santificando a nossa conduta, descobrindo que Deus é santo, entendendo que a nossa santificação ela requer que aprendamos a viver na correção do Senhor. Quando Deus nos corrige, a palavra de Deus diz que Ele nos corrige para que a gente não seja corrigido pelo mundo. Por isso que Ele nos corrige, para que a gente aprenda a viver essa santificação. Quando nós aprendemos a viver essa santificação sob a admoestação do Senhor, nós não vamos ceder para o pecado. Você crê nisso? Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, nós entendemos, Senhor, que necessitamos de uma santificação em todo o tempo na nossa caminhada. Precisamos dessa busca, essa continuidade. Precisamos, Senhor, viver o sobrenatural de Cristo a cada dia. Tudo aquilo que Tu tem colocado no nosso coração, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é eterno, tudo aquilo que transforma a nossa vida, nós precisamos pôr como prioridade. Que a Tua graça e a Tua misericórdia estejam estendidas sobre a vida de todos nós. Que possamos entender que Tu és santo em todo o tempo, que não existe comunhão, relacionamento, se nós não estivermos sobre as Tuas mãos poderosas, Pai. Trabalha no coração de cada ouvinte, de cada um que está assistindo esta live, de cada um que vai assistir futuramente lá no YouTube, que Tu possa, Senhor, abraçar cada um e transformar esses corações que hoje são indignos, mas podem ser transformados, purificados, podem ser santificados e viver uma conduta irrepreensível na Tua presença. Que a Tua graça e a Tua misericórdia possam inundar a vida de cada um de nós, nós que estamos aqui no templo e as demais pessoas que estão nos seus lares com seus afazeres. Traga, Pai, alegria, restauração e refrigério para todos nós. É o que eu clamo agradecido. Em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Que Deus abençoe você. Que Deus te dê uma noite repleta de paz, de alegria, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar transformando a tua vida e as tuas ações. Deus abençoe a todos.